Lá, chegou. O professor Guilherme chegou. Deixa eu só. Olá, o Anderson, tudo bem? Já estou entrando em contato aqui com o professor Guilherme. Aí, agora foi. Olá, boa noite, Guilherme. Boa noite, tudo bem, Éder? Tudo bem, tranquilo. Na correria, né? Mas estamos bem, estamos Estamos sobrevivendo, na verdade. tentando sobreviver nessa correria toda, né? Não é? Tá difícil, mas a gente vai ter que tentar chegar até o final. Bom, Com certeza. antes, pessoal, para quem vai acompanhar agora ou para quem vai assistir no IGTV, é de praxe que eu explique, né? Que a página no Instagram faz parte do projeto de extensão Me Conta Essa História, né? Um projeto vinculado ao Laboratório de Ensino e Pesquisa em História da Universidade Federal de Jataí. Nós temos um site que aceitamos textos para publicação, né? O link está na descrição aqui do Instagram. Aceitamos. Também tem lá no site, além dos textos, a gente também tem os podcasts, né? Já temos uma série de 7 programas já no ar. E aí, como a ideia de alguns alunos, veio a proposta do Instagram, da página no Instagram, e juntamente com a pandemia veio essa proposta das lives. O Guilherme vai ser o último de um pequeno recesso até o mês de setembro, né, que a gente retorna. Vou dar uma descansadinha. Então, eu queria, Guilherme, te agradecer por ter aceito o convite. Né? Geralmente eu peço para a própria pessoa se apresentar e aí já dá início, já que o nosso tempo é curto, né? Mas eu queria imensamente agradecer por ter topado no meio dessa correria e desse turbilhão que tá para todo mundo, principalmente para os professores de educação básica. Realmente eu preciso te agradecer de coração por ter aceitado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Éder, pelo convite. Eu acho que é uma tarefa muito importante, né? A gente conseguir fazer esses diálogos. E aí, quando você me fez o convite através da mediação da professora Carla, né? Logo de início eu já disse que toparia, porque eu tento pesquisar isso junto ao programa de pós-graduação lá da Unemate e vejo uma importância muito significativa de fazer esse exercício mesmo enquanto docente, de tentar socializar um pouco das nossas produções científicas, né? Porque para dar um sentido lógico àquilo que a gente está produzindo na academia e tentar sistematizar também um pouco das nossas discussões, né? Inclusive, só para avisar que eu esqueci uma coisa, que o Guilherme, né, assim como os nossos convidados, enviou não só o que ele vai abordar hoje, como uma referência bibliográfica para quem quiser se aprofundar no assunto, já está aqui publicado no feed do Instagram. O Guilherme já enviou essas referências, né? Até porque a gente sabe que o tempo é curto para o Guilherme colocar toda a dimensão que ele tem pensado sobre o assunto. Mas o objetivo é realmente criar inquietações, e por isso as referências bibliográficas para a galera procurar. Então, É Guilherme, aí isso, eu então, já passo a bola para você. beleza, então vou tentar ser um pouco dinâmico, porque compreendendo que é um tempo curto, né, e não dá para aprofundar mesmo, assim como o Éder disse. É mais para explanar algumas ideias e tentar, a partir disso, a gente fazer reflexões que sejam pertinentes a tudo que tem acontecido em relação à educação básica, talvez um pouco até da educação superior. É, eu sou o Guilherme, né? Sou professor da Rede Estadual de Educação Básica aqui do estado de Mato Grosso. Sou licenciado em Educação Física e especialista também. Iniciei o curso de História pela UFMT, ainda não concluí, porque acabei abandonando o curso para tomar posse no concurso, mas ainda, quem sabe um dia, a gente retorna. Então, tenho bastante relação com a área da história, tenho uma proximidade bem interessante, até porque me formou muito enquanto professor. E, dando sequência na vida, acabei entrando no programa de pós-graduação em educação, mestrado pela Unemate, Cáceres, e tenho tentado sistematizar um pouco dessa ideia do que é a BNCC, do que tem sido essas reformas atuais no Brasil. Começando por isso, eu acho que é importante destacar algumas coisas, né? Tem um pacote de reformas que estão sendo instrumentalizados que são bem interessantes para a gente conseguir fazer reflexões sobre a nossa vida enquanto docentes, sobre o futuro do possível futuro da educação no Brasil.
São três que são, acho que... Pode falar, assim. Não, realmente é um possível, né? Vai saber como É que um vai possível. ficar daqui para frente. Momentos de incerteza, né? Eu acho que tem autores clássicos que adoram a era do... Por exemplo, não estou me recordando o autor que sempre escreve livros com a era do... A era Hobsbawm? de tal coisa, Hobbes, É, né? Ah, eu acho que se ele tivesse vivo seria a era do caos, é porque do caos, é verdade. de fato conseguir formular agora em meio a todo esse caos tá bem complexo. Então, para a gente iniciar essa discussão sobre as atuais reformas, eu vou estar inicialmente apresentando três que para mim são centrais para fazer esse debate. Uma delas que não necessariamente é uma reforma, mas foi uma reformulação na lei, na Constituição. Na época foi intitulada de PEC do teto dos gastos, PEC da morte, PEC do fim do mundo. Uhum. E hoje o nome dela tem um nome bonitinho, né? Emenda Constitucional 95, que é a emenda de teto dos gastos. Acho que é uma discussão bem interessante de se fazer o que é esse teto de gastos, né? E se realmente o conceito, quando a gente vai falar de educação, de saúde, de assistência, se o conceito realmente deveria ser gastos, né? E não investimento, e não financiamento. Porque se são direitos constitucionais e eu trato isso como gastos, logo eu estou dizendo que são coisas, digamos que talvez meio que desnecessárias, porque eu estou gastando e não investindo. Tem um conceito bem diferente disso aí. Então, uma delas é essa emenda constitucional 95, a outra é a reforma do ensino médio e a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Essas três contrarreformas, acho que elas são bem pertinentes para a gente conseguir fazer esse debate, porque eu sempre tento pensá-las em conjunto. Porque, por exemplo, tem muito educador hoje em dia que está caindo num conto que eu acho muito perigoso, que é de analisar a BNCC isoladamente. Se eu for analisar o documento da BNCC isoladamente, eu posso até conseguir dizer que tem coisas positivas. Posso pegar o documento da BNCC e falar, olha, eu sou professor de educação física, né? Para a gente sempre teve muita dificuldade de formulação de um currículo mais geral. Sempre ficou algo muito solto. Apesar dos avanços com os PCNs, ainda tinha algumas deficiências, tem algumas deficiências na área da educação física escolar. Aí eu pego a BNCC, se eu for fazer essa análise rasa, eu posso dizer que ela é um documento interessante, porque ela avança em alguns sentidos. Só que se eu for analisar a BNCC isoladamente, eu estou cometendo um equívoco, porque ela faz parte de um pacote. Ela faz parte de um pacote de contrarreformas que estão não só sucateando a educação, que estão enforcando os processos educativos e tentando ao máximo fazer com que qualquer avanço possível a partir da educação não seja mais possível. Então, eu acho que uma coisa que vale a reflexão para que a gente se atente quando for analisar a BNCC é tentar analisá-la dentro de um pacote amplo de reformas. E para mim essas três são muito centrais. A reforma do ensino médio, a BNCC e a PEC do teto de gastos, né, a emenda constitucional 95. Houve até, inclusive, a tentativa de aprovação de outras reformas, acho que são duas bem relevantes também para destacar, que é a escola sem partido, que foi muito conhecida por nós educadores, né, e o homeschooling. Essas duas, não vou aprofundar nelas, porque não é objeto da discussão e não foi aprovado, mas é importante citar porque elas fizeram parte desse pacote de desmonte da educação básica no Brasil, que vai, no futuro a médio prazo, também desencadear num desmonte da política de educação superior. Sim. Então, acho que é muito interessante a gente refletir que esses processos de aprovação dessas contrarreformas, elas são parte da conjuntura muito tensa que nós estamos vivendo e que não é só no Brasil, né? Tem muita gente que fala assim, esse país não tem solução, o Brasil não sei mais o que fazer. Infelizmente, porque se fosse só no Brasil, acho que seria algo mais tranquilo de se resolver. Mas, infelizmente, esse processo que a gente está vivendo faz parte de uma conjuntura caótica internacional. Tanto é que, se eu for analisar a BNCC mais profundamente, a BNCC ela foi financiada por Banco Mundial e FMI, que são duas instituições internacionais, duas instituições financeiras internacionais, que têm alicerçado a política de educação básica em toda a América Latina com muita força, e não só na América Latina, né? Em países que a gente chamam de países subdesenvolvidos. Alguns até gostam de chamar de países em desenvolvimento. Eu tenho muita discordância com esse contexto, porque que desenvolvimento que a gente está falando, né? Mas
Acho que é bem interessante a gente refletir, então, que não é um problema local, não é um problema do Brasil. Tanto é que os modelos que já foram implementados na América Latina, posso citar o exemplo do Chile, posso citar o exemplo, talvez, mais distante, mas o exemplo da Argentina. São exemplos bem problemáticos também, se for analisar a questão da educação pública. Então, não é só o Brasil, gente. Esse teor de culpa somente sobre o Brasil, eu acho que é também bem problemático, porque não é algo responsavelmente nosso, enquanto brasileiros. É uma política internacional. E aí, se a gente for refletir, por exemplo, o que é esse congelamento de investimento, essa emenda constitucional 95, ela congela os investimentos em qualquer política de educação básica por 20 anos. A gente está falando de 20 anos. Quantas gerações não passarão na educação básica em 20 anos? Eu não estou falando de interferência somente na vida de uma geração do Brasil. Estou falando na interferência na vida de pelo menos 3 gerações, visto que o ciclo da educação básica, ele inicia de 0 a 5 anos, né, lá na educação infantil, e vai até o ensino médio com 17 anos. Ah, mas isso aí dá somente uma geração. Não, porque diversas outras gerações vão entrando na educação infantil e vão sentindo os impactos disso, porque a BNCC, ela especifica desde a educação infantil mudanças curriculares muito bruscas. Então, o perigo que se tem avaliar a BNCC deixando de lado a análise da emenda constitucional 95 é muito grave. Porque se eu tenho uma emenda que congela por 20 anos qualquer possibilidade de investimento na educação, como que eu vou pensar uma mudança curricular extrema, como é a proposta da BNCC, e como que eu vou articular isso na reforma do ensino médio, que se pretende mudar e, inclusive, aumentar a carga horária do estudante na sala de aula. Aí, tem um discurso que é muito perigoso dessa galera que é defensora da reforma do ensino médio, que é defensora da BNCC, de que é colocar sobre nós, os educadores, a pecha de que nós somos contra a mudança. Então, eles nos colocam como se fôssemos tradicionalistas, né? Ah, os educadores atuais são muito tradicionalistas, eles querem manter o que é tradicional, não aceitam mudanças. Ou seja, até nos chamam de conservadores nas entrelinhas, né? Como se nós realmente negássemos as mudanças. Mas eu acho que é muito pelo contrário, a gente não nega as mudanças. Há muito tempo, tanto o movimento docente quanto o movimento estudantil vem lutando por mudanças na educação, tanto na educação básica quanto na educação superior. Então, a gente quer sim que existam mudanças, mas essas mudanças precisam ser significativas para a nossa vida ali. Porque se essas mudanças não forem significativas para a nossa vida ali, elas são muito perigosas. Então, por exemplo, se eu for pensar, tem temas conceitos que eles trabalham ali bem interessantes, né, que são até bonitos na BNCC e na reforma do ensino médio, como metodologias ativas, protagonismo juvenil, autonomia do estudante, e diversos outros. Esses 3 eu acho que são bem interessantes para a gente analisar, porque eles têm uma roupagem bonita, né? Você fala assim, nossa, metodologias ativas, até um gosto na boca de se falar metodologia ativa. Parece que eu estou modificando muito o cenário de educação. Mas aí está um perigo, porque quando eu penso em metodologia ativa, em protagonismo juvenil, em autonomia do estudante, eu estou mudando, talvez, simplesmente metodologias, mas não estou mexendo na concepção de educação. E quando eu mexo na concepção de educação, é uma mudança que tem riscos seríssimos. Aí existem diversos autores que vão fazer a discussão, né? Um dos autores que eu até indiquei nas bibliografias, que eu acho que vale, uma das autoras, na verdade, que vale muito a pena, é a Ilma Veiga. A Ilma faz uma discussão, um livro muito bom, que é da LDB à BNCC. Ela vai analisar, desde a construção da LDB até a BNCC, como que foi esse caminho de construções curriculares no Brasil. Acho que é muito pertinente para a gente conseguir estar fazendo essa reflexão, porque ela vai traçar um panorama geral das políticas públicas educacionais e, mais especificamente, uma análise de currículo. Então, por exemplo, os governos que vêm defendendo a reforma do ensino médio, eles sempre argumentam que ela deve fortalecer o protagonismo dos estudantes. Mas será que isso vai acontecer na prática? Eu tendo a acreditar que, na prática, eles estão caçando os direitos estudantis, os direitos de aprendizagem dos estudantes. Porque eles alegam que é para o estudante que o estudante consiga escolher, ele tem liberdade de escolha, e vem esse conceito de autonomia, né, que é legal pra caramba. Enquanto educador, quem que não quer impulsionar a autonomia do estudante? Acho que isso é uma das missões fundamentais nossas enquanto educador.
Só que essa autonomia do estudante, quando ela é colocada como se ele tivesse, com 14 anos de idade, a possibilidade de escolher qual itinerário formativo, o que é isso? O que é esse itinerário formativo? Lá na reforma do ensino médio, as disciplinas que hoje nós vemos como obrigatórias, elas deixam de ser obrigatórias para todo estudante e elas passam a ser itinerários formativos. Foi mais um nomezinho bonito que eles conseguiram dar. E esses itinerários formativos, basicamente são, eu pego lá a área de ciências da natureza, que congrega no ensino médio química, física e biologia. É isso mesmo, né? Eu pego a área de ciências humanas, que é história, geografia, filosofia e sociologia. Eu pego a área de linguagens, que tem educação física, artes, língua portuguesa, língua estrangeira, espanhol e inglês. Acho que são esses, né? E eu coloco, aí na BNCC já vem um pacotinho de presente. Eles colocam separado o ensino religioso como uma área e colocam a matemática também como uma área. A matemática eu acho que é até aceitável que ela seja uma área específica do conhecimento, porque ela se diferencia muito da ciência da natureza, né? Há algum tempo atrás, nos últimos currículos, a matemática estava localizada junto com ciências da natureza e matemática. Então, criar uma área para matemática no currículo pode ser até pertinente. Mas se eu paro para pensar, por exemplo, no que é a criação de uma área específica de ensino religioso e no que é a oferta desses itinerários formativos, é extremamente problemático. Muito perigoso. Eu vou citar um exemplo da cidade que eu moro hoje, que pode ser a grande maioria das cidades do Brasil afora. Nós temos aqui, se eu não me engano, 11 escolas estaduais. Dessas 11 escolas, 2 são escolas que atendem exclusivamente o ensino médio. Vamos pensar comigo. Se eu tenho 2 escolas que atendem o ensino médio e eu vou ter o itinerário formativo de linguagem, o itinerário formativo de ciências humanas, o itinerário formativo de ciências da natureza, o itinerário formativo de matemática, e aí eu não sei o que vão arrumar com o ensino religioso, e mais o itinerário formativo da área técnica, né, o tecnológico, o ensino tecnológico. Ou seja, são 5 itinerários diferentes. O que já está colocado lá na reforma do ensino médio é que a escola tem que oferecer pelo menos um itinerário formativo. Na prática, a gente sabe que esse tem que oferecer é o que vai oferecer. Cada escola vai oferecer um itinerário formativo. No limite, eles vão pegar uma escola ou outra como escolas modelo e vão colocar talvez 2 itinerários formativos, no limite 3, apesar de não acreditar que vai acontecer. Então, aí está o perigo, porque eu digo que o estudante tem autonomia, eu encho a boca para dizer, que eu não, né, mas os que são detentores dessa política e formuladores dela, enchem a boca para dizer que o estudante vai ter autonomia de escolha. Mas não há o menor interesse, não há a menor condição de se produzir interesse do estudante por um campo de conhecimento sem que ele tenha uma base daquele conhecimento. Por exemplo, como que eu vou me interessar por medicina se eu minimamente não tive compreensões básicas de biologia, que é onde eu estudo mais aprofundadamente noções de corpo humano, o conteúdo da educação física no ensino médio também tem noções de corpo humano. Como que eu vou ter interesse, por exemplo, por mecânica se eu mal sei o que é mecânica? Porque no ensino fundamental isso não é proporcionado. Então, é um problema muito grande, e não necessariamente que o ensino fundamental isso não é proporcionado porque o ensino fundamental é ruim. O ensino fundamental brasileiro ele tem erros, tem equívocos, tem coisas que precisam ser melhoradas, mas não é o objetivo do ensino fundamental trabalhar sociologia, trabalhar filosofia, trabalhar química, física. Então, não necessariamente o estudante vai ter contato. Como que eu me interesso por uma coisa que eu não conheço? Então, por aí, já cai por terra, inicialmente, esse debate de autonomia e de escolha do estudante. Inclusive, nas propagandas que veiculam por aí, em relação à reforma do ensino médio, eles sempre dizem isso, né? Agora você pode escolher. São propagandas até muito bonitas, muito bem formuladas. Tem diversos artigos que vão fazer análise exclusiva das mídias que estão sendo produzidas pela reforma do ensino médio e pela BNCC. São conteúdos maravilhosos, que qualquer um fica encantado. Principalmente um jovem, com essa ideia de que ele realmente vai ter uma autonomia e um protagonismo no processo, né? Só que essa autonomia ela fica ferida, primeiro por esse ponto que eu já disse, de o estudante não ter conhecimento, então, objetivamente, ele não consegue escolher por aquilo que ele não conhece,
e porque as escolas não ofertarão. Muitas cidades terão 2, no máximo 3 itinerários formativos. Então esse estudante não vai ter nem a possibilidade de escolha. Cai por terra qualquer pretensão que eles tenham de falar em autonomia estudantil perante essa escolha de itinerário formativo. E principalmente, o estudante mais pobre, ele vai fazer o que a escola oferecer e possivelmente vai ser o quê? O ensino profissionalizante, que aí é um outro problema que essa reforma traz para nós. Já é um outro debate que dá... Eu ia comentar isso agora Pode contigo. falar. Na verdade, intencionalmente um esvaziamento a empurrar para o ensino técnico mal feito, como foi no tecnicismo aí para trás. A verdade é essa. Pois é, porque eu acho que se tem que ter uma discussão séria sobre isso, é a discussão de permanência do estudante na escola. E que é uma discussão, inclusive, que eles trazem muito, né? Eles sempre trazem essa discussão de que essas reformas vão possibilitar a maior permanência do estudante no ambiente escolar. Só que para permanecer na escola, o estudante precisa de renda familiar. Ele precisa de política pública que vá garantir que ele não precise sair do ensino médio para trabalhar, porque essa é uma das maiores realidades. E aí eu não estou falando pelo meu achismo ou pela minha experiência específica. Estou falando comprovações em pesquisas científicas muito sérias que vão dizer, e aí tem dados que apontam, por exemplo, aqui no Mato Grosso, a maior evasão de estudantes está localizada no primeiro ano do ensino médio. Será que isso não tem nenhuma relevância significativa? É óbvio que tem. Quem é esse estudante? Inclusive, uma pesquisa que saiu com estudantes da Baixada Cuiabana, a pesquisa, se eu não me engano, foi de Francisco Molina, alguma coisa assim. Depois eu posso deixar nos comentários também a referência. Ele analisou a Baixada Cuiabana aqui. Nessa análise da Baixada Cuiabana e a evasão desses estudantes, ele traz um dado muito interessante. Ele traz um dado que 83%, isso mesmo, 83% dos estudantes que evadiram no primeiro ano do ensino médio, evadiram porque precisavam trabalhar e não conseguiam articular trabalho e permanência na escola. Então, se eu vou discutir a ampliação do currículo, que é o que a reforma do ensino médio e a BNCC trazem, uma ampliação do currículo que é muito bom, que é muito positivo, que inclusive está presente lá nas metas do Plano Nacional de Educação. Então, é uma necessidade urgente e de muitos anos que a gente amplia a carga horária do estudante na escola. Mas isso tem que vir alicerçado a uma política pública que vai viabilizar esse estudante permanecer na escola. Porque de nada adianta eu aumentar a carga horária se o estudante pobre, que é a maioria do estudante na educação básica, não tem uma política de permanência séria. Por exemplo, o Bolsa Família, ela foi uma política que pode ter muitas críticas, teve muitos problemas, mas foi uma política pública que, pelo menos, viabilizou e garantiu a permanência mínima do estudante na educação básica. Então, essa discussão deles de aumentar a carga horária sem pensar seriamente outras políticas públicas para o que vai significar esse aumento, ela tem que ser muito criticada por nós educadores, porque a gente sabe que, no final das contas, quem vai arcar com isso é o estudante pobre e as nossas costas que vão ser sobrecarregadas sobre esse modelo aí. E aí, quando a gente pensa, né, você até falou um pouco da educação profissional, quando a gente pensa aí na educação profissional, existem modelos no Brasil que já deram certo. Por exemplo, os modelos dos institutos federais. Alguém no Brasil pode criticar que o modelo dos institutos federais não foi uma política acertada de educação profissionalizante? Tem críticas, mas que foi uma política acertada? Foi. É óbvio que foi uma política acertada. E existem diversas pesquisas também que comprovam o acerto dessa política de educação profissionalizante através dos IFs, dos institutos federais. Então, basicamente, eles não investem na política como os IFs porque isso custa dinheiro, isso custa investimento. E aí, se eu retorno lá no início, quando eu disse que um dos principais problemas de analisar a BNCC e a reforma do ensino médio era não trazer para o debate a emenda constitucional 95, tá aí. Porque como que eles vão garantir uma política pública séria, tanto de permanência do estudante, quanto uma política pública séria de ensino profissionalizante, se eu tenho congelamento de gastos, na minha visão, congelamento de investimentos na educação por 20 anos? A conta não fecha. Os estados e os municípios não conseguirão garantir que essa política seja minimamente realizável, que ela seja palpável. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque não tem possibilidade de ter investimento nisso.
Se não tem possibilidade de investimento, porque eu tenho por 20 anos um congelamento, objetivamente já nasce, é uma política natimorta. É uma política que não tem viabilidade nenhuma. Só que é uma contradição que é imbricada do capitalismo, né? Ele precisa educar a classe trabalhadora, porque senão ela não pode trabalhar. Porque as demandas do mundo do trabalho em relação ao que o trabalhador precisa saber, elas a cada dia crescem e se modificam. Só que uma classe trabalhadora excessivamente educada é perigosíssima. Por exemplo, se a gente for analisar, e eu tenho muitas críticas às políticas educacionais dos últimos anos dos governos petistas, mas se a gente for analisar as políticas dos governos petistas nos últimos anos, a gente pode encontrar diversos acertos, como, por exemplo, a lei de cotas raciais. A lei de cotas raciais ela é um tremendo acerto no Brasil, porque ela possibilitou que um novo perfil de estudante entrasse na universidade. Hoje, nós temos um número significativo de estudantes negros que têm conseguido, de forma brilhante, concluir os seus cursos de graduação, têm conseguido entrar na pós-graduação, concluir pós-graduação, e, inclusive, hoje, nós mudamos o cenário racial das universidades. Então, por mais que tenha problemas em diversas políticas educacionais, e aí se a gente for fazer esse debate, tem problema no ProUni, tem problema no FIES, porque a gente sabe que existiram, de fato, diversos problemas na prioridade em relação aos investimentos, mas eu acredito que também existiram muitos pontos positivos que precisam ser levados em conta quando a gente está percebendo um desmonte total de qualquer política educacional. Porque se houveram problemas, se algum tempo atrás a nossa disputa era por ampliação dessas políticas públicas que eram problemáticas, mas que já eram acertadas, hoje a gente percebe um desmonte total. Tem um exemplo muito pontual disso, né, muito claro, foi a última cartada do Weintraub, que eu nem sei se a pronúncia do nome daquele homem é essa mesmo. O cara sai do Ministério da Educação fazendo o quê? Revogando a lei de cotas na pós-graduação. Isso tem uma significância muito grande, porque isso significa nitidamente qual é o projeto de poder que os atuais caras que estão lá em cima estão ditando sobre a gente. Isso reverbera aqui na educação básica, isso reverbera na educação superior, isso reverbera em toda uma formação de uma geração que conseguiu ter uma expressiva modificação a partir do acesso da universidade pública. Só que eu também não vou entrar muito nesse debate, não, porque ele não é o central, mas ele faz parte, né? Porque eu não consigo debater. Inclusive, mais do que colorir a universidade, é mudar as perspectivas de pesquisa da universidade também. Porque a entrada do aluno cotista possibilitou, ao longo, uma mudança nos perfis de pesquisa, que não seriam realizadas se esse perfil de aluno não tivesse ingressado. Então, os próprios perfis de pesquisa e iluminações iluminações que eu falo, iluminar esses espaços de pesquisa que não eram tão visibilizados assim, a responsabilidade disso foi a entrada desses novos perfis dentro da universidade. Senão nós não teríamos. Sim, é isso que você traz, né? Dá um amplo debate também, de inclusive campos de pesquisa que não havia uma presença tão forte no Brasil, como, por exemplo, a decolonialidade, a descolonização, e debates sobre formulações para a educação étnico-racial, eles existem hoje muito parte desse processo de modificação. Eu tenho muita concordância com o que você disse, porque o processo de colorir a universidade, ele diz também sobre formulação política até, né? Exato. Sobre formulação científica, sobre uma outra concepção de mundo, sobre outras vivências que essas pessoas têm, e quando ingressam na universidade, as produções visivelmente também modificam. Então eu tenho muita concordância com isso que você diz, eu acho que é muito relevante, obrigado até por ter lembrado, que realmente isso modifica, assim, estrategicamente a nossa concepção de formulação científica no Brasil, a nossa concepção de ciência no Brasil. Daí, acho que travou. Travou não, acho que você travou. Gente, quem tá aí, travou para vocês também? Eu travei ou Guilherme? E tá ruim de voltar.
Guilherme travou tudo, acho que o Guilherme caiu. Ele caiu aqui, mas logo ele já retorna. Vou só esperar um pouquinho para ver se ele. Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Só um minutinho. Rapidinho a gente. Aí ele me perguntou que você traiu, caiu, né? Eu falei, não, travou, entra de novo. Esperar ele entrar aqui para a gente continuar. A gente ainda tem aí mais ou menos uns 25 minutos ainda de live, tá? Então não saiam, esperem aí só um pouquinho. Gente, enquanto isso, se vocês tiverem alguma consideração, alguma pergunta também para a gente deixar para o Guilherme, manda aqui no chat aqui para a gente passar para ele, né? Ele falando que já entrou aqui, cadê? Deixa eu ver se eu encontro ele. Não, encontrei ele ainda. Pera aí, gente, ele tá voltando, tá? Ele tá tendo um probleminha lá, mas já já ele tá de volta. Ele tá reconectando aqui, tá? Ele acabou de me mandar mensagem. Ele disse que não tá carregando a live, é uma pena. Ele tá tentando lá, vamos aguardar um pouquinho. Tô aqui com o WhatsApp aberto. Se acaso a gente não conseguir, eu remarco com ele, né, quando ele puder, pra gente fazer a continuidade, porque é um assunto interessantíssimo e que a gente não pode deixar de fechar, né? Então, caso ele não consiga voltar, a gente remarca. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Ele tá me mandando outra mensagem aqui. Ele pediu mais um minutinho, que ele tá reiniciando a internet. Eu acho que ele entrou de novo. Tô só aguardando aqui, tá? Tá Aí, me ouvindo? voltamos. Eu acabei caindo aqui, gente, mil desculpas. A Acontece, internet deu acontece. uma falha. Faz parte. Bom, Guilherme, até você, né, conseguir retomar, tem aqui só um comentário da Wilceia.
Ela diz o seguinte, apenas, dizendo apenas, né, meu ponto de vista sobre metodologias ativas. Vejo que é uma forma de trabalhar o olhar como se desenvolvem as aprendizagens, uma vez que o professor adota uma postura de investigação. Se me permite, assim, eu concordo, Eusséia, por um certo ponto, né? A grande questão é a possibilidade do desenvolvimento dessas metodologias ativas, de fato, dentro da sala de aula, né? Existem métodos, por exemplo, médio, como as frentes de rotação, que às vezes a gente não vai conseguir visualizar ou aplicar dentro da sala de aula da escola pública. Eu vejo mais uma vez a possibilidade de se constituir essa separação, inclusive metodologicamente. Eu acho que as metodologias ativas elas têm um ponto interessante, né, em relação. Voltou. Elas têm um ponto que é interessante, mas ao mesmo tempo a gente precisa ver como elas vão se apresentar. Aliás, como será possível pensá-las dentro do universo da universidade, da escola pública, né? Eu acho que essa é a grande questão. Bom, vamos lá, Guilherme. Acho que só sobre esse ponto, eu tive uma experiência, acho que nós, professores aqui da Rede Estadual de Mato Grosso, tivemos uma experiência bem significativa, talvez valha a pena contar um pouco para vocês sobre metodologias ativas. Aqui em Mato Grosso, nós temos um centro de formação e aperfeiçoamento profissional que é ligado à Secretaria Estadual de Educação. E esse centro, basicamente, ele é responsável por pensar e executar políticas de formação continuada para nós, professores. Né? Agora, durante a pandemia, fizeram a formação com essa temática, metodologia. Foi uma experiência muito marcante para nós, porque a gente percebeu, a partir da leitura dos autores clássicos, dessa perspectiva das metodologias ativas, que existe aí, inclusive, um desenho de concepção metodológica que não é muito novo. A diferença, talvez, seja que eles deixam de lado o modo clássico. Por um exemplo, os autores clássicos eles citam até Paulo Freire. Só que quando você percebe a aplicação prática das metodologias ativas no ambiente escolar, ela é um pouco perigosa. Porque, por um exemplo, o que eles dizem com metodologias ativas em muitos momentos? Que eu, enquanto professor, eu tenho que o tempo inteiro me reinventar. O que é essa reinvenção? Mas a reinvenção não é algo negativo. Pode ser até positivo. Mas o que é essa reinvenção? Essa reinvenção, em muitos momentos, ela pode significar que eu, enquanto educador, se não der conta de fazer com que o estudante aprenda, é uma responsabilidade minha. Porque a minha metodologia não foi boa o suficiente, ou não foi uma metodologia renovada o suficiente para conseguir fazer com que o estudante tivesse aprendizado real. Então, as metodologias ativas, elas não são nada novo. Só usaram um nome novo, metodologias ativas, para pensar talvez um processo de formulação de educação emancipatória. Metodologia ativa não quer dizer educação emancipatória, mas eles trazem a fundo essa ideia de que eu, educador, tenho que mudar o meu método. A gente concorda muito que a gente tem que mudar os nossos métodos, que a gente vive numa sociedade que é totalmente conectada e que eu preciso, inclusive, de aprender a lidar com as tecnologias educacionais. Isso é necessário. Só que a responsabilização do profissional, do educador, da educadora, sobre um projeto educacional não pode ser algo carregado individualmente. Travou de novo. Vamos ver se ele volta. A internet oscilou. E a gente ainda tem pelo menos uns 15 minutos. Que ele já deve retornar. Caiu, ele deve retornar agora novamente.
Ele tá me mandando uma mensagem aqui, eu já informo vocês, tá? Vamos aguardar aqui só mais um minuto. Já mandou aqui a solicitação. Aí. Faz parte. Hoje a internet resolveu. É normal. Não, é incrível que nas reuniões pedagógicas que a gente faz aí de 3, 4 horas, a internet não cai não, fica perfeito. Fica firme, né? Nós vamos fazer uma live. Mas aí, enfim, vamos lá. Você estava comentando, né, sobre a questão do perigo dessas metodologias, do sentido que elas podem ganhar, né, dentro da educação básica. Sim. Então, só para finalizar mesmo sobre esse assunto. Pode falar. Não, pode dar Só para seguimento. finalizar sobre esse assunto das metodologias ativas, eu acho que é interessante a gente ter com a gente que qualquer modificação metodológica, ela pode ser pertinente, mas nós temos que ter cuidado com a condução sobre responsabilidade de quem fica essa metodologia. Porque eu, enquanto professor, estou totalmente aberto a modificar meu método de ensino. Mas para isso eu preciso de política séria de formação continuada que me proporcione. Para isso eu preciso, por um exemplo, já que eles falam o tempo inteiro de que o professor tem que se adaptar às novas tecnologias, eu preciso de que essas tecnologias existam no ambiente escolar. Por exemplo, eu sou professor há 9 anos. Eu fui obrigado a comprar um data show, porque nas escolas que eu trabalhei, em sua grande maioria não tinha, ou tinha um data show que nós tínhamos que disputar entre 20, 30 profissionais. Então, se adaptar a metodologias novas e as novas tecnologias, para nós nunca foi um problema. O problema está em responsabilizarmos sozinhos por esse processo de novas tecnologias. Então, nós estamos super abertos a nos reinventar, inclusive enquanto profissionais. Só que para isso nós precisamos de suporte, tanto suporte de formação, quanto suporte material, concreto, de estrutura. Que na grande maioria das escolas isso não existe. Tem uma ou outra escola que são as modelos, que são coisas lindas. Eu já trabalhei em escola modelo, que nós tínhamos até aquele quadro, como que chama aquele quadro? Aquela lousa interativa. Eu não lembro o nome. Eu também não sei o nome, não, mas eu chamo de lousa interativa. Eu acho que é esse o nome mesmo. Aquela lousa interativa, que coisa maravilhosa aquilo, Éder. É um troço fantástico. Você projeta a partir do seu telefone uma imagem, você projeta um slide. Então, se a gente for pensar na concretude, nós estamos abertos a isso. Só que para isso nós precisamos de ter material, nós precisamos de ter ferramentas e formação continuada. Ponto. Então, colega, só para finalizar esse assunto mesmo, espero que você tenha conseguido compreender. Depois, se você quiser me chamar no privado para a gente bater um papo sobre metodologias ativas, é um assunto que eu sou muito curioso também de entender um pouco mais. Eu até escrevi um artigozinho junto com uma colega sobre as nossas impressões desse processo, depois eu posso disponibilizar para vocês. É um artigo bem curto, de opinião, mas que traz um pouco da reflexão do que são metodologias ativas. Me manda para eu postar mas eu vou no dar site. Sequência. Mando sim. Vou dar sequência, porque senão a gente vai fugir um pouquinho. E então, agora a gente tem aproximadamente 10 minutos. Tá, eu vou encaminhar para a finalização, então. Tá. A gente está falando que a reforma do ensino médio e a BNCC, elas podem influenciar no acesso ao ensino superior, principalmente ao ensino superior público, né? Eu acho que isso é meio evidente, que fica comprometido, porque, a menos que o estudante tenha condições para garantir esse processo de educação. E quem que tem essas condições? Quem tem as condições de eu vou fazer o meu componente básico, que obrigatório lá no ensino médio vai ficar com a reforma, só o português, a matemática, uma língua estrangeira, só isso. Os outros, eles podem ser oferecidos ou como itinerários ou como conteúdos. Eles deram até um outro nome bonito lá também para conteúdos, que eu não me lembro qual o nome agora, mas não necessariamente eu tenho obrigatoriedade então, de todas as disciplinas.
elas estão dentro dos itinerários. Então, como que o estudante, por exemplo, vai se preparar para o Enem se ele só estudou o itinerário de ciência da natureza? O Enem, a formulação do Enem, em todas as áreas do conhecimento, inclusive com pesos específicos. Uhum. Então, por exemplo, uma coisa que sempre está muito presente lá na BNCC e na reforma do ensino médio é o tal do empreendedorismo, né? Como que uma pessoa que só estudou empreendedorismo no ensino médio e o básico de português, matemática e uma língua estrangeira vai conseguir fazer o Enem e ter um sucesso nele para entrar na universidade pública? Na minha opinião, ele não vai conseguir. Não vai. A não ser que ele tenha todo um suporte. E aí, quando eu falo de suporte, eu digo de estrutura familiar, de estrutura financeira. E a realidade da educação básica pública no Brasil não é essa, gente. A gente está cansado de saber isso daí. Não precisa nem de muita pesquisa científica para conseguir chegar ao dado concreto de que a maioria dos estudantes da educação básica são pobres. E pobre não tem condições materiais de estudar para além daquilo que é oferecido no público. Então cabe aí umas reflexões. Por que eles, até então, eles não falaram de uma modificação também na estrutura do Enem? Isso não está no bate-papo deles de forma alguma, isso não está nas formulações. Aí, eu quero deixar até aqui como uma dica, uma sugestão, né, de leitura e de conhecimento, na verdade nem de leitura, né, para conhecer quem está por trás tanto da reforma do ensino médio quanto da BNCC, são alguns movimentos. Um desses movimentos se intitula Todos pela Educação. Joga no Google, Todos pela Educação. Vocês vão conseguir acessar o site deles. Quando vocês acessarem esse site, se vocês não ficarem assustados, eu não vou entender, mas eu fiquei muito assustado. Porque lá, quem são os financiadores desse movimento Todos pela Educação? Fundação Lehman, Fundação Ayrton Senna, Fundação Itaú Social, Fundação Bradesco. Então, vamos fazer uma reflexão, vamos fazer uma pergunta. Qual o interesse de famílias muito ricas e de empresas multimilionárias no Brasil de estar pensando e impulsionando política pública educacional? Empresa não pensa em bem-estar social. Empresa pensa em lucro. Então, é óbvio que os caras estão de olho é no mercado educacional que vai ser gerado com essa reforma do ensino médio. Os itinerários formativos que não forem ofertados pelas escolas, que muitos não vão ser, eles vão ser vendidos pelo Sistema S, eles vão ser vendidos por uma escolinha de esquina que vai começar a aparecer de monte para vender carga horária de 200 horas, de 300 horas. Aí já tem a proposta lá encaminhada, e que inclusive já se faz presente no estado de São Paulo, ou no estado ou na cidade de São Paulo, se eu não me engano, que é o tal do voucher educacional, né, que é outro problema muito perigoso, que é o Estado, ao invés de proporcionar a política pública de educação pública e gratuita, ele vai dar uma quantidade em dinheiro, que é um modelo norte-americano, já tem uma presença nos Estados Unidos há algum tempo, né? Ele dá uma quantidade em dinheiro para a família conseguir pagar essas horas excedentes que a educação pública básica não garantiu. Então, eu tenho um perigo muito grande nisso, porque eu desmonto qualquer possibilidade de política pública educacional e começo a financiar isso a partir da criação de um mercado. Então, se tem esse movimento Todos pela Educação, e se teve um movimento central também na construção da Base Nacional, que foi o... Como que é? Movimento pela Base Nacional. Joga na internet também que Movimento pela Base Nacional tem essas mesmas instituições aí, Fundação Natura, Fundação Bradesco, Itaú Social, Fundação Lehman, e por aí vai. Diversas famílias muito ricas. Então, gente, acho que a gente tem que pensar criticamente nesses processos e os problemas que tem essas empresas estarem envolvidas, né? E aí eu acho que, para finalizar, eu fiz nas minhas anotações aqui uma perguntinha. Mas como será a implementação na prática desses itinerários formativos em um contexto de corte de recursos com a vigência da Emenda Constitucional 95? Como que você proíbe o investimento e vai aumentar a carga horária? É óbvio que não vai. Ou vai em condições totalmente precárias, que a escola vai se autodesfazer, a escola vai se autodesmanchar com a impossibilidade de trabalhar de acordo com o que estão querendo. A Emenda Constitucional 95 ela é um dos principais problemas frente a todas essas reformas que a gente está assistindo aí na educação. Então, gente, assim,
para irmos realmente para os finais, é importante a gente refletir que é uma conjuntura muito caótica, né? Mas será que a gente consegue, de alguma forma, reverter isso? Será que tem uma possibilidade de reversão? Ou eu tenho que só me adaptar e dar um jeito de conseguir dar as minhas aulas? Ou dar um jeito de inserir meu filho numa escola privada? Eu acho que tem solução. Eu acredito que todas as nossas conquistas, elas foram forjadas em meio a muita luta. Não teve uma política pública no Brasil que foi dada. Se teve, por um exemplo, lei de cotas raciais, não é porque o governo era bonzinho. Teve porque isso foi forjado em meio a muita luta do movimento negro. Se eu tive a aprovação da Lei 10.639, que versa sobre o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nos currículos de educação básica, isso também foi forjado em meio a muita luta do movimento negro brasileiro e do movimento de educadores. Então, qualquer processo muito intenso que a gente viva, acho que saídas não são fáceis. Arroio, Miguel Arroio é um grande clássico da discussão dos curriculistas, ele tem um livro que para mim é assim, o livro fundamental para qualquer discussão sobre política pública educacional, que é Currículo, Território em Disputa. O Arroio diz brilhantemente que o currículo ele é e sempre foi um território em disputa. Ele nunca é algo dado, ele nunca é algo automático, e porque existe uma formulação curricular a partir da BNCC ou uma mudança brusca a partir da reforma do ensino médio, isso não significa necessariamente que está dado e vai ser sempre assim. Então, nosso papel enquanto educador também está em impulsionar a criação e a reinvenção do movimento sindical, é impulsionar que os estudantes consigam se organizar em coletivos, em grêmios, em associações, em partidos políticos, e qualquer forma de organização política que seja coletiva para pensar saídas. Porque se tem uma forma que a gente vai conseguir garantir saídas, é através de organização coletiva, é fazendo esse exercício de se abrir para o diálogo, de pensar soluções práticas para curto, médio e longo prazo, porque elas existem. Os currículos não estão dados como estão e vão ser sempre assim. Os tempos mudam e isso depende muito de como nós nos engajaremos nesse processo. É óbvio que não é algo só dependente de nós, mas a nossa presença, a nossa disputa desses movimentos tem uma importância fundamental. A nossa organização coletiva, ela tem um símbolo muito presente em qualquer conquista que nós já tivemos no Brasil. E com certeza não vai ser diferente a nossa resistência em relação à BNCC, a reforma do ensino médio, a emenda constitucional 95, assim como fomos resistência, e até hoje eles não conseguiram aprovar a escola sem partido, né? Escola sem partido até hoje não foi aprovada por quê? Porque tem um movimento articulado pressionando. Eu acredito que talvez os caras vão conseguir aprovar, mas a nossa mobilização, a nossa presença em formulações coletivas faz muita diferença para conseguir disputar os rumos da educação brasileira para o próximo período. Com certeza. Bom, Guilherme, eu adorei a fala. Eu acho que fora, né, independente dos problemas técnicos que nós tivemos, independente disso, a galera ficou, né, para te ouvir. Eu acho que foi extremamente pertinente, principalmente no sentido da sua fala, né, quando você retoma tudo para fechar, de relembrar que o engajamento precisa existir através da luta. A gente precisa criar meios de formação nessa perspectiva de luta mesmo. Eu conversava outro dia com o Bruno e a Carla numa inquietação que eu estou de tentar pensar isso através da extensão da universidade, mas já tenho uma ideia mais ou menos amadurecida. Estou só esperando entrar setembro para trazê-los novamente e já sabendo que eu vou atrás de você também, viu, Guilherme? Para a gente conseguir montar esse espaço de mobilização de forma mais efetiva, né? A partir possibilitar que a gente consiga se juntar, já que a pandemia nos jogou nesse lugar, então utilizar essa ferramenta para juntar professores de vários lugares e começar a pensar efetivamente processos de resistência em relação a isso. Eu acho que a sua fala ela traduziu bem a inquietação que eu estou no lugar que eu ocupo hoje, de tentar aproveitar essa questão da expressão universitária para construir essa rede de resistência entre professores de diversos espaços. Então, acho que até setembro eu estou batendo aí na sua porta de novo.
Tô, com certeza, nós estamos juntos para somar e pensar esse processo de resistência. E eu tenho que te agradecer muito, de fato, por me proporcionar assentar e sistematizar um pouco dessas ideias, né? Porque eu acho que esse é um exercício muito importante. Então, eu tenho só a agradecer, de fato, ao convite, agradecer ao Bruno e à Carla aí por ter mediado esse processo, porque eu acho que tem uma extrema relevância a gente conseguir sistematizar e fazer ecoar esses debates, pensando em estratégias coletivas de organização, porque só assim a gente vai conseguir, de fato, mudar um pouco do rumo do futuro, né? Assim, eu te agradeço demais, Guilherme, e ao mesmo tempo vou dizer para quem está aqui assistindo, né, se escolheu ficar aqui até agora, a gente tem tido muita participação de professores aí do Mato Grosso, de Poconé, ou de Barra, de como a Flávia, o Bruno, você, né, então a gente tem, eu quero dizer para todo mundo que está assistindo, que tiver, se for de outro estado, entra em contato comigo no direct do Instagram para a gente marcar lives com outros estados, para trazer essa discussão também de outros estados, né? Eu acho que essa ponte que a gente está sendo feita através do projeto, por exemplo, entre Goiás e Mato Grosso, aí, com uma grande participação nessas temáticas. Então, se alguém estiver assistindo de outro estado, tenha uma inquietação nessas temáticas também, manda um direct para a gente marcar uma live e expandir essa possibilidade. No mais, eu queria dizer boa noite para todo mundo. Boa noite para você, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Obrigado. E até agora a gente vai fazer recessinho e a gente volta, as lives voltam em setembro. Valeu, gente. Obrigado. Beleza. Um abração. Bom recesso, boas férias, boa noite para todo mundo. Boa noite. Até mais.